convidamos agora o senhor Vinícius Airão, do Sinergia, para a sua apresentação. Fala pessoal, meu muito boa tarde, é uma alegria enorme estar aqui em mais um Fórum GD. Lamentavelmente a gente não pôde estar presente junto aí por causa da pandemia, mas vamos tentar aí conseguir trazer o mesmo nível de conhecimento, se não a mesma possibilidade de interação, aquele chopinho depois, vamos tentar passar o mesmo nível de conhecimento. A gente tem aí, ao longo desses últimos anos, falando em fotovoltaica, falando sobre muitos assuntos, né? Eu fui um dos primeiros a falar sobre segurança e instalações elétricas para fotovoltaica, pela preocupação normativa. O Café, que lamentavelmente hoje não está com a gente, né, tem falado sobre a importância da certificação. O próprio Roberto Valer também tem falado sobre certificação, sobre qualidade, sobre comissionamento. Hoje eu estou querendo dar uma visão de comissionamento, uma visão de projeto, tentando linkar os dois, a importância do projeto, a importância do comissionamento, com a performance do sistema como um todo, pela ótica do investidor, né? Se nós passamos lá desde, não vou botar desde 2012, vou considerar desde 2015, né, com a mudança que permitiu essa expansão das usinas de mini geração maiores, que é basicamente o foco aqui da minha apresentação, essas usinas estão começando a ficar em pé. Se a gente tem hoje muitos projetos em desenvolvimento aprovados, a gente não tem tantos ainda efetivamente operando, né? E agora que nós estamos começando a ver os problemas. Então, tudo que teve de falha em projeto e execução vai estourar em que momento? Vai estourar na não performance. Então, hoje a gente vai falar do projeto ao comissionamento, a importância que isso tem numa usina fotovoltaica. Primeira coisa que a gente precisa entender e definir é o que é comissionamento. Comissionamento não é um termo muito comum para quem trabalha apenas na indústria da construção civil. Quem trabalha na área de petróleo e gás, quem está acostumado a fazer montagens de indústrias, até conhece melhor o termo de comissionamento. Para a gente que nasceu aí no mercado, na indústria da construção civil, e boa parte dos engenheiros de instalações, os engenheiros eletricistas vieram da indústria da construção civil, a gente está acostumado com fazer ensaios ou ter um recebimento. Comissionamento é mais do que isso, né? O comissionamento, ele vai visar garantir, né, que tanto o projeto, que a instalação tenha sido bem feita, tenha sido testada e ensaiada e possa ser mantida, mantenida de acordo com os requisitos que o proprietário tem. Esse é o objetivo do comissionamento. Na hora que eu vou fazer a passagem de bastão entre a obra está pronta, a usina está pronta e toma aqui, ó, você agora me paga tudo, é sua, a criança é sua, você vai operar e vai manter. Será que o projetado foi o entregue? Será que o projetado foi instalado corretamente? Aquilo foi testado, foi ensaiado? E depois como é que eu vou operar e como é que eu vou manter isso? Isso é a ideia do comissionamento. O estado da arte do comissionamento seria quando eu aplico o comissionamento a todas as fases do empreendimento, começando no projeto básico, ou seja, no primeiro momento onde você está conceituando, aliás, talvez até um pouco antes, talvez no anteprojeto, onde você está conceituando o teu empreendimento, passando por suprimento, porque reparem, não adianta um brilhante projeto se o suprimento for mal feito, se por uma tentativa de redução de custos, por exemplo, você mudar a qualidade do produto, você reduzir o escopo. Isso está previsto aonde? Isso está previsto, ou deveria estar pelo menos, no projeto. E também tem a execução, né? A gente tem pessoas envolvidas na execução, a gente tem disciplinas diferentes envolvidas, disciplina de civil, disciplina de mecânica, disciplina de elétrica, isso falando numa fotovoltaica. Se eu estiver falando num outro tipo, numa CGH, por exemplo, ou se eu estiver falando em indústria, eu tenho aí mais disciplinas ainda envolvidas, HVAC, por exemplo. Será que essas coisas vão gerar corrosão? Será que eu tenho pilhas galvânicas formadas? Por quê? Porque escolhi, ou porque comprei, ou porque instalei erroneamente determinado equipamento. E como é que eu faço a verificação disso, né, até chegar na entrega? Então, esse seria o estado da arte. Durante todo o período do projeto, aí projeto
na filosofia PMI, toda a vida do projeto até a entrega efetiva, você ter o comissionamento sendo envolvido. Isso é um problema, entre aspas, por quê? Porque nós não estamos acostumados em fotovoltaica, pelo menos no setor, né, no mercado de mini geração distribuída, perdão, ao comissionamento. Quando muito, a gente faz o comissionamento na etapa final. A gente confunde até comissionamento com ensaios. Ensaios são uma parte do comissionamento. E se você faz esse comissionamento apenas no final do serviço, a única coisa que você faz é buscar garantir que o que foi contratado foi entregue e que aquelas instalações elas estão aptas para entrar em funcionamento sem trazer risco para o usuário ou para o sistema. Eu não estou ali analisando performance, porque se você escolheu ou colocou um equipamento que talvez tenha uma qualidade, repare, aquele equipamento pode ser correto e pode atender às normas, mas ele pode não ser o equipamento que tenha os preceitos ou as premissas ou a qualidade que você, investidor, esperava. A grosso modo, esse comissionamento é quando você compra um apartamento e antes de você assumir, né, receber a chave lá da construtora, você vai lá e faz uma vistoria final, né, que não te resolve muito. Você não viu a fundação, como é que foi feita, você está vendo a tinta, você está vendo o azulejo, né, você está vendo a plaquinha lá do interruptor da tomada, mas você não sabe como é que aquilo foi construído. Se tem algum ou não vício oculto, se foi usado um cimento mais barato, se foi usado uma massa mais barata, ou se a tinta não é uma tinta souvenir, sei lá, é uma tinta qualquer, você não tem como ver isso. Para você ver isso, você teria que ter acompanhado a obra, ou seja, ter feito o comissionamento lá desde o início da concepção do projeto, né? E você tem um outro problema quando você deixa para fazer o comissionamento apenas no final, que é o que a gente está fazendo. Se o projeto foi mal concebido, se o projeto tem erros técnicos, se o projeto não atende aos requisitos que o proprietário, o investidor queria, ou se o projeto até está correto, mas o suprimento economizou, usou um material de uma qualidade não tão boa, ou não usou o DPS que você esperava que tivesse usado, ou a mão de obra executou erroneamente, cometeu algum erro, seja lá ele qual for, se esse erro foi num ponto, ok. Se esse erro foi repetitivo, pode ser que quando você diagnosticar isso no final da obra, quando você fizer aí o chamado comissionamento de entrega, seja tão caro corrigir que você não vai mais corrigir. Ah, mas eu vou processar meu EPCista. Ok, mas aquele teu produto, aquele teu empreendimento já nasceu com vício, né? Ele não vai te entregar a performance e o rendimento que você almejava originalmente. Tá? E então, se eu quero chegar no estado da arte, o estado da arte começa lá no projeto, eu preciso pensar, comissionamento só tem sentido, a performance só vai acontecer se o projeto tiver, primeiramente, pensado corretamente. Quando eu falo em projeto, no design fotovoltaico, numa usina solar, a primeira coisa que se faz é o estudo do terreno, otimização energética. Isso não tem nada a ver com técnica de instalação, né? Não tem uma preocupação, né? Tem alguém lá que estudou, usou lá os softwares específicos, tem um enorme conhecimento, comparou 3 modelos de módulo com 3 modelos de inversores, se o módulo é bifacial, se não é bifacial, se vai ser tracker, se não vai ter tracker, isso tudo é o que eu chamo aí do estudo energético. E, findo esse estudo energético, isso pode virar dinheiro. Isso vai lá para uma análise de investimento. CAPEX, OPEX, valor que vai vender, que pode vender a energia, ou melhor, que vai locar aquela usina, se for o caso, ou quanto você vai economizar de energia. Até aí, eu não estou na parte mais técnica, apesar de já ter determinado a priori, ou limitado, pelo menos a priori, os módulos inversores, mas não estou ainda numa parte mais técnica de engenharia raiz, engenharia de campo, né? Depois disso, eu tenho as etapas de projeto: o projeto civil, o projeto mecânico e o projeto elétrico, que a gente vai
falar mais focado no projeto elétrico, é óbvio, né? Entre outros motivos, porque eu sou engenheiro eletricista, né? Então não posso. Projeto civil e mecânico a gente passa bem en passant para não dar problema. Mas uns exemplos que podem acontecer. Eu fiz lá todo o meu estudo energético, usei o software de maior qualidade, comprei uma base de dados da NASA monstro. Cara, o cara em campo colocou no azimuth, tá com a inclinação, tá com o tilt correto, usou o pitch. Alguém fez estudo de sombreamento? Tem uma árvore do vizinho que não foi mapeado? Teve um estudo do horizonte? Reparem que você recebe uma planta naquele teu primeiro pré-estudo, muitas vezes sem uma topografia. Uma coisa lá feita pelo Google Maps, né? Tá bom, você até fez uma topografia, mas o topógrafo não se preocupou, porque instruído a isso ele não foi, de também me dar as coordenadas das árvores no entorno, das árvores do vizinho, qual é a altura. Nós já tivemos um projeto, por exemplo, que nós recebemos o layout original do nosso cliente, tinha que desenvolver o projeto executivo, e quando começamos, ligam ao mudo, preciso ser mude. Por quê? Você tem que afastar 20 metros. Eu falei, mas por que eu tenho que afastar 20 metros? Por quê? Porque quando a gente foi a campo, tinha a árvore do vizinho, e na árvore do vizinho eu não posso trabalhar. Era uma árvore alta. Então, esse é um detalhe. Felizmente, foi até diagnosticado pelo próprio cliente, que também é do setor, naquele momento. Tá? Mas em muitos casos, só tem leigo fazendo, né? Ou não é uma preocupação. O EPCista, muitas vezes, dependendo de quem for, não se preocupa com isso. Então, deixou isso para o final, como é que você adequa? No início foi muito simples, foi um custo de homem-hora de engenharia e estudar um novo layout. Agora, se chegaram as estruturas foram instaladas no local, os módulos foram instalados, ou você vai conviver com aquela sombra, significa que você perdeu uma energia que no teu estudo energético não estava previsto, ou você vai gastar uma grana para relocar aquilo, ou seja, você vai aumentar o teu capex. Isso é um exemplo muito simplório, só que ele ocorre. No prato mecânico, eu tenho um básico, né? Suporta os esforços, eu botei 2 vezes ali, perdão. Suporta os esforços, a estrutura que você está colocando. Ah, Vinícius, que esforços? Os esforços da norma. Houve uma obra que tinha uma engenharia do proprietário que, quando se foi aprovar o projeto de estrutura, o consultor viu que aquela estrutura não atendia às necessidades do que diz a norma ABNT específica para aquele. Isso é um ponto, né? Felizmente também, novamente, isso foi notado ainda na época do projeto, mas mesmo assim trouxe prejuízo para alguém aí, não para o engenheiro do proprietário, mas trouxe prejuízo para alguém. É uma coisa muito comum que a gente tem visto, que eu tenho visto com alguma frequência, são estruturas com menos de 1 ano, algumas vezes nem entrou em operação a usina, que a gente já vê com problemas de corrosão em parafusos. Na maioria desses casos que a gente tem visto, é por má escolha, né, do material que tem na estrutura com aquele parafuso ou com aquela peça lá qualquer que você tenha. Isso a gente tem visto com alguma frequência, isso em usinas que não estão nem à beira-mar. Estou falando em usinas que já estão no interior do Rio de Janeiro. Tá? A parte civil tem que ter drenagem? Alguém tem que olhar isso. Né? Qual o tipo de drenagem? Qual o tipo de fundação que você vai colocar? Se você não verificou a drenagem, se ninguém fez um projeto de drenagem, e por projeto, entenda fazer, explicitar as premissas, o que foi calculado e por quê, depois de 1 ano da usina funcionando, com um chuvaral danado, daqui a pouco você vai ter problemas, ou seja, aquela usina já não vai performar ao longo daquele período de projeto que você imaginou. E aí, indo lá para o que eu gosto, que é para o nosso projeto elétrico, e o comissionamento de um projeto elétrico, né? Onde é que ele começa? O que eu analiso? O que eu tenho que estar preocupado quando eu penso na parte do comissionamento, nascendo lá de novo no projeto elétrico? Primeiro, é o atendimento das normas técnicas, se eu preciso atendê-las. Por quê? Porque segurança à vida está lá, o requisito mínimo de segurança à vida está lá nas normas técnicas da ABNT, né? Eu também quero maximizar a confiabilidade.
Então, decisões que são um pouquinho mais do que o mínimo da norma tem a ver com maximizar a confiabilidade. Qual é o DPS que eu vou usar? Qual é o tipo de conector? Por exemplo, se a gente optar por fazer uma usina, estou dando alguns exemplos, né? Com cabo de alumínio lá de corrente alternada, eu preciso ter um conector específico para poder fazer a transição entre o alumínio do cabo e o barramento de cobre do disjuntor. E é qualquer conector. A gente está gastando uma grana na usina, aí você está economizando num conector. Será que faz sentido? Será que isso não faz sentido? Estou fazendo uma rede aérea de média tensão. Vou usar o cabo nu ou vou usar um cabo pré-isolado? Não sei. Tem árvore do lado? Não tem árvore do lado? São coisas que a gente precisa analisar. Isso vai maximizar a confiabilidade e também visando minimizar o custo de OEM. Aquela economia que você está fazendo no produto da usina, principalmente no produto mais barato, no parafuso, no conector, coisa do gênero, vai te representar custo de OEM, com certeza. As normas, né? O que a gente vai olhar? Estou pensando num comissionamento. Quais as normas que a gente vai olhar? Falando, é óbvio, da parte elétrica, falando também em mini geração, você vai olhar no mínimo, né? A norma de média tensão, a 14039, a norma de instalações em baixa tensão, a 5410, o seu complemento para fotovoltaica, né? Que é a 16690, a norma de PDA. Tá, Vinícius, mas eu não quero botar um SPDA, ok. Se eu for falar sobre SPDA aqui, eu vou ficar aqui 2 horas só falando sobre isso e eu vou discordar de uma série de colegas de profissão aí. Mas todos nós, eu e meus colegas de profissão, vamos concordar que precisa de medida de proteção contra surto, o MPS, que está lá na parte 4 da 5419. E, além disso tudo, o fotovoltaico ainda fez uma coisa para complicar a tua vida. Ela tem uma norma de comissionamento, que está em revisão. Né? Não sei se o Roberto fala depois de mim, isso vai estar no debate. O Roberto tá bem à frente da revisão dessa norma. Né? Então, eu ainda tenho uma norma de comissionamento. Então, é independente de eu entender que o comissionamento é importante, não é importante, seja lá o que for, isso também está numa norma específica e o que eu vou falar daqui para frente está até dentro dessa norma específica. Né? Eu dividi aqui o comissionamento em 3 macroetapas, né, para você botar na caixinha. Por que eu dividi? Há cerca de 2 meses atrás, a gente teve que, participando da concorrência, nós perdemos a concorrência, para fazer o comissionamento de uma usina de 6,5 megas. O input do cliente eu preciso do preço para fazer um comissionamento de uma usina de 6,5 megas. Só que eu não sei o que o cliente queria. Ele queria um comissionamento ou ele queria o ensaio. São 2 coisas totalmente diferentes. Então, fomos lá para o by the book, fomos na norma, né? E aí, com isso, eu mais ou menos desenhei a minha proposta de valor para esse cliente e pela 16274 eu tenho essas 3 macroetapas aí. Documentação, inspeção e ensaio. Vinícius, documentação de comissionamento velho. Se você não tem a documentação, se não está documentado, você não sabe o que era para ser feito. Logo, você não pode inspecionar e, mais ainda, não pode ensaiar. Então, por exemplo, de documentação, né, a 16274, que é a norma de comissionamento, ela vai chamar também a 5410 e a 14039. Que o comissionamento, ou os ensaios, ou o conjunto de documentos mínimos necessários para as instalações elétricas em média tensão e as instalações elétricas em baixa tensão estão na 5410 e ou na 14039. Tá? Então, o memorial descritivo da instalação, que não é aquele memorial que você entrega, está lá na 5410. O que tem que conter está lá na 5410 também, né? Que tipo de sistema, quem for o projetista, quem for o instalador, tem que constar também na sua documentação. Dados técnicos, inversores, módulos, transformadores, das chaves, dos interruptores, das string box, tudo isso tem que estar composto. Significa o seguinte, quando você vai lá no final comissionar, a primeira coisa que você faz, ou deveria fazer, é uma auditoria documental. Quem trabalha com NR10, com relatório técnico de inspeção, ou quem está acostumado a fazer perícia, está mais do que acostumado a fazer isso. Né? Isso aí, para quem está no mercado de engenharia elétrica, a gente dá outros nomes,
laudo GNR10, prontuário de instalações elétricas, seja lá o que for, né? Mas a gente já está acostumado. O problema é que muitos de vocês no mercado solar não vieram de outros setores da engenharia. Isso tudo tem que estar ali. E aí eu vou só chamar a atenção para um ponto importante, dois pontos importantes: parâmetros de projeto. Então, parâmetro de projeto é qual é a menor temperatura que você previu, qual é a máxima temperatura que você previu. Você tem que informar o que você considerou de projeto. Porque daqui a 3 anos vai dar algum problema. Ok, minha premissa foi essa. A mínima histórica de temperatura era 15 graus. Porra, sei lá, é o ninho e não sei o que lá, a temperatura foi para 10 graus. Aí isso pode estourar a tua tensão de circuito aberto, dependendo do fator de correção que você tenha utilizado, né? E a documentação de garantia. Isso consta lá na 16274. Tá? O teu cliente tem que saber para onde liga, ele não tem que ligar necessariamente para você. Depois da documentação, você faz o quê? A inspeção. A inspeção tem que preceder os ensaios de comissionamento e tem que ser realizado antes da energização. Faz sentido, né? E o que é a inspeção? Inspeção na NBR 16274 é um exame de uma instalação elétrica usando os sentidos. Nesse momento, ela é sensorial, tá? E aí, quer dizer, não me inventem, né? Sentidos, 5 sentidos, e tu vai usar a língua para saber se está energizado, tá, gente? Não, não é isso, né? Mas muita coisa você verifica, você consegue verificar na inspeção. Por exemplo, ponto de corrosão. Esse é um exemplo. Com a mão, se você balança lá o cabo de um borne do disjuntor, vai ver que ele tá frouxo. Esse é um exemplo, tá? Depois de inspecionado, aí você vai efetivamente para os ensaios. Não confundam, então, por favor, ensaios com comissionamento. Se você ligar para mim e pedir assim: Vinícius, você faz o comissionamento da minha usina? Faço. Eu vou fazer tudo isso. Documentação, inspeção e ensaios. Vinícius, você ensaia para mim? Porque o comissionamento, documentação e inspeção eu faço, mas eu não tenho equipamentos para fazer as medições. Então eu vou lá, faço as medições, te entrego as medições, você usa os seus conhecimentos de engenharia, transforma aquilo num relatório de comissionamento. Vida que segue. Qualquer um dos dois. Mas não confundam ensaio com comissionamento. Ensaio é uma parte obrigatória do comissionamento. E a gente teria ensaios de média tensão, 3 básicos aqui rápido, tá? Tá um pouquinho mais, tem alguns detalhes a mais lá na 14039. É o quê? É a continuidade dos condutores de proteção. Velho, precisa do projeto. Cadê os condutores de proteção? Começa onde, vai para onde? Quantos metros tem? Para eu poder usar o equipamento correto, e que não é o multímetro, e bater os 2 pontos. Medir a resistência de isolamento, fazer ensaio de tensão aplicada. Se for em BT, eu também tenho, né, a medição da resistência de isolamento, o chamado Megger, né, para quem não conhece. A medição da impedância do corrente de falta, isso tem a ver com segurança, isso tem a ver com seccionamento automático da alimentação. E aí, se você estiver usando um esquema TN, é uma coisa. Se você estiver usando TT, é uma outra coisa, o seccionamento automático da alimentação. A continuidade, né, dos controles de proteção, isso sempre. E quando você vai lá para o FV, velho, que aí é um degrau a mais, né? Também tem ensaio de polaridade, caixa de junção, corrente e tensão, né? E a gente ainda tem, por último ali, a medição da curva IV. É óbvio, a medição da curva IV ela não é obrigatória para todos os tipos de sistemas fotovoltaicos. Como eu estou falando de mini geração, a gente está considerei ele aí. E a medição da curva IV também te serve como um ensaio de performance. Também te dá a possibilidade de verificar se aquela usina naquele momento está próximo de performar aquilo que você efetivamente projetou ou que comprou dos equipamentos, né? Deveria estar performando de uma forma XYZ, tá? Isso tudo precisa acontecer para que você consiga ter uma boa usina, para que você tenha a chance do teu investimento ser realizado da forma como você precisa. E como é que você consegue isso? O objetivo não é um comissionamento que tá bom. Não é isso. Você quer ter certeza que tá bom. Você quer garantir que tudo correu tranquilo e a entrega está igual ao planejado. Você só faz isso se você tiver, desde o início, pensando isso em projeto. As minhas sugestões é que o ideal é que o cara de comissionamento, ou o cara que vai acompanhar a obra, que vai fazer a engenharia do proprietário, seja lá que o nome a gente optar por dar, não seja o EPCista. Eu acho isso uma loucura quando o cara que constrói é o cara que valida. Eu não consigo entender isso, né? Eu não consigo entender isso.
Isso é um ponto importante. Outro ponto importante, se tiver uma venda no meio do caminho, ou seja, eu fui contratado pelo investidor A, no meio para o final o investidor A vendeu a usina, o segundo investidor com certeza vai fazer uma due diligence e aí ele vai me contratar para verificar. Aí eu vou fazer um comissionamento no final da obra, eu vou ter uma lista de não conformidades enormes e aí vai ter um problema. Como eu não sei se vai dar tempo, fica para outro dia eu contar uma história de uma obra que não tinha nada a ver com fotovoltaica, mas um due diligence que teve aí uma redução de 1,5 milhão, pelo menos, no valor a ser pago pelo investidor. Bom, é isso aí. Tá aí meus contatos, todas as minhas mídias sociais, @Vinícius Arão, sou eu que você vai achar. E quem se interessar, manda um zap aí ou um sinal de vida em algum lugar, a gente passa o link lá do nosso grupo, lá no Telegram, Trilha do Conhecimento. E eu espero não ter estourado o tempo. Vamos descobrir. Agradecemos o senhor Vinícius Zairão do Sinergia por sua apresentação.